bom dia você de casa, bom dia você que acompanha o programa Amanhecendo na Graça, diariamente, segunda a sexta-feira, 7h30 da manhã. Que Deus abençoe, que Deus te abençoe abundantemente no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero deixar uma mensagem para você, Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Você tem que guardar o coração, não fique inquieto por coisa alguma. Antes, deixa Deus conhecido de tudo que está no seu coração ansioso. E aí Ele vai dar uma paz para você que ultrapassa, que excede todo entendimento. E essa paz guardará o seu coração e seu sentimento em Cristo Jesus. Você não pode perder, você não pode deixar que Deus, Ele tem que guardar o seu coração, tem que guardar o seu sentimento, tem que guardar em Cristo Jesus. Assim fazendo, tenha certeza que Deus ele vai te abençoar abundantemente. Gente, hoje aqui no programa Amanhecendo na Graça, eu estou recebendo a doutora Juliana Lobato e vamos estar falando, como falamos no início, estamos falando aí toda quarta-feira, Vamos falar a respeito da saúde da mulher. Você mulher, você homem, vamos estar falando a respeito desse tema tão importante, Ju? Exatamente. Obrigada mais uma vez, Mais uma vez. Assim como você disse, agora toda quarta-feira estamos aqui juntas, falando de temas interessantes como o intestino. E hoje vamos falar sobre o intestino. Se está funcionando normalmente, regularmente, será que está funcionando o nosso intestino regularmente? Como saber se está funcionando? Primeiramente, a gente tem que conceituar algumas coisas. O que é diarreia e o que é uma constipação, que é o intestino preso. Uhum. Então, assim, no conceito, uma vez que você tem evacuações de no máximo 3 ou 2 vezes por semana, você já tem um diagnóstico de constipação de intestino preso. E quando você tem esse diagnóstico, muita coisa vai alterando no teu organismo, que é o assunto que nós vamos falar hoje. Existe também constipações que acontecem a cada meses, que são periódicas, Então, assim, você passa 1 mês, 2 meses tranquilo, evacuando todos os dias, que seria o ideal. O normal O normal seria 1 vez ao dia. 4 vezes ao dia não é normal também. Então, também altera toda a flora intestinal quando você está evacuando mais vezes do que o necessário. Existe a constipação que vem a cada 4, a cada 5 meses por alteração da microbiota intestinal também. E então, a pessoa que evacua 4, 3 vezes, então não está normal? Não está normal porque o que é o intestino? A gente tem todo o trato gastrointestinal e se ele está movimentando demais, está hiperacelerado e você está indo ao banheiro 3, 4 vezes por dia, você está deixando de metabolizar, de absorver muitos nutrientes e isso não é normal também. Então, assim, o tempo nosso é de alimentação, de ingerir o alimento, metabolizar, formar todo o bolo fecal e aí excretar isso. Então o ideal é 1 vez por dia mesmo. Depende do alimento que a gente come, é isso? Depende do alimento. Então, assim, a gente consegue tratar uma constipação com o alimento. E aí vamos falar então dos alimentos que são ideais para soltar esse intestino uma vez que você tem um diagnóstico de constipação. Então a gente sabe assim que as frutas, as frutas que têm mais fibras, então a gente pode pontuar como manga, ameixa, mamão, são frutas que têm mais fibras. Os cereais, granola, aveia, chia, lentilha, então isso aí também solta o intestino. São um dos alimentos que solta o intestino. Uma coisa interessante que solta o intestino é a cafeína. A cafeína, que é o cafezinho, o cafezinho diário, ele aumenta o trânsito intestinal e solta o intestino. Solta o intestino. E para essa pessoa que o intestino dela só funciona se ela tomar aquele comprimido, aquele famoso comprimido que a gente já conhece, só funciona com isso. Essa pessoa, ela já está dependente da medicação, Então ali ela já tem um diagnóstico, só de você tomar a medicação, você já tem um diagnóstico de constipação. Essa pessoa ela tem que fazer uma reeducação alimentar e o mais importante, que é algo que a gente acaba não discutindo sobre isso ou acaba não pensando, a nossa microbiota intestinal, ela é responsável pela quantidade de evacuações que você tem diariamente. Então, se você está tendo constipação, se você está precisando de medicação, é porque a tua microbiota intestinal não está legal. Ali vem
as bactérias, né? Tanto as bactérias boas quanto as bactérias ruins, a gente tem que ter um equilíbrio disso. Os lactobacilos, né? Que alguns lactobacilos, eles ajudam na metabolização de alguns alimentos. Então, por exemplo, se você come uma gordura, um pastel, né? Você come um alimento mais pesado e você tem aquela dificuldade para metabolizar e logo você sente que você vai ficar constipada, é porque tem alteração da microbiota, não está tendo os lactobacilos ideais para metabolizar aquilo e você ter uma evacuação diariamente. E a pessoa que é muito ressecada, Ju? A pessoa a gente tem que lembrar assim, que o bolo fecal, 70% dele é água, né? Então assim, a pessoa que é ressecada, ela normalmente não está tomando água. E a pessoa, é o que eu falo no consultório, constipação, isso é muito legal, é igual obesidade. Então, a pessoa que está com sobrepeso ou acima do peso, é difícil ela falar para você que ela está evacuando todos os dias ou 2 vezes por dia e está com o intestino legal. Então, a maioria dos obesos ou sobrepeso não tem um intestino legal, ou porque está evacuando demais, ou porque está evacuando menos, né? Então, ou está com diarreia intermitente às vezes, ou está com uma constipação, não é um intestino perfeito. Então, hoje a gente sabe que tratar a obesidade é tratar o intestino. Ah, sim. Então, para a pessoa que tá com diarreia, a famosa, por esses dias, tantas mulheres, tantos homens sofrendo com isso, com diarreia. Então, ela tem que tomar algo para cortar ou pode deixar sair? É interessante, ó. Nós temos um sistema chamado sistema neuroendócrino, que também está na parte do intestino. Esse sistema, ele produz alguns neurotransmissores. E ali, dentro do intestino, esses neurotransmissores como dopamina, serotonina, noradrenalina, faz uma conexão cerebral. Então, por que está tendo muita diarreia na população? Porque a população está ficando cada vez mais estressada e ansiosa. Você já viu aquele ditado que fala, eu tinha um evento especial e me deu dor de barriga? Então ali já diz que o intestino ele ficou hiperacelerado, produziu muitos neurotransmissores devido ao teu estado emocional e te deu diarreia. Então hoje a pessoa, né, o paciente, ele está na correria do dia a dia, trabalhando, estresse e tem diarreias porque está com alteração intestinal. Então muitas vezes nem é o alimento. Pode ser por alteração da microbiota, que não está equilibrada, né? E aí tem uma diarreia. Mas pode ser também a nível cerebral, que está hiperestimulado, estressado demais, ansioso demais e está tendo diarreia. Ah, ótimo. Você que está em casa acompanhando a programação, quer fazer a sua pergunta para ela, pode ficar à vontade. Você tem o intestino preso, não está funcionando regularmente? Você tem alguém na sua família que tem esse quadro, que está sofrendo com isso, porque isso é uma doença ou não? É uma doença, é um sintoma, né? Então, assim, constipação é um sintoma, mas que ele está provavelmente enquadrado numa doença. Uma coisa interessante também é a TPM. Então, mulher que tem TPM, ela tem alteração intestinal. Porque a TPM, o que é a TPM? Né? São aquelas alterações que a gente tem pré-menstruação. Então, tem graus de TPM e tipos de TPM. Terríveis, gente. Terríveis. Então, assim, tem mulher que sofre com dor abdominal, tem mulher que sofre com tristeza, tem mulher que sofre com ansiedade, né? Tem mulher que fica inchada, aumenta o peso, tem mulher que tranca o intestino. Tudo isso é alteração intestinal. Tudo isso é porque aquele sistema que eu te disse, perto da menstruação, quando os hormônios estão sendo produzidos naquele instante, altera essas produções de neurotransmissores, que é aquele ditado que sempre falaram que o nosso intestino é nosso segundo cérebro. Então, no intestino é produzido tantos neurotransmissores, tanta coisa, que pode alterar e dar sintomas inespecíficos, como uma TPM, por exemplo. Então quer dizer que na TPM a pessoa está com o intestino preso. Você tem aquelas dores, desmaia. Desmaia. Então, ou ele normalmente está com o intestino preso. Pode estar com alteração de diarreia também, né? Mas normalmente é intestino preso, que sente dor, cólica, inchaço, muita vontade do doce, porque parou de produzir a serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Então tá com o intestino alterado, constipado, serotonina cai porque não é produzida e dá vontade de doce.
Então, a mulher que tem vontade de doce, né, que isso é muito comum, é porque tem serotonina baixa, não é produzida no intestino. Tá com o intestino constipado, alterado. Maravilha. Pode ficar à vontade para fazer a sua pergunta. O telefone 3321-7313. 3321, só tá funcionando esse? 3321-7313 ou 3321-7024. É o número da sua participação. Pode ligar, pode falar com ela, pode perguntar, pode fazer a sua pergunta para ela. A doutora Juliana Lobato está aqui para responder para você. Você está na fanpage também, pode fazer sua pergunta. O seu intestino, ele está funcionando regularmente? Tem alguma alteração no seu intestino? De uns dias para cá você começou a sentir algumas dores, algumas diarreias, começou a sentir algo, o intestino preso. Isso não está normal, né, Ju? Não está normal. 70% da população tem o intestino alterado. Então, assim, é uma coisa bem interessante. Você tem que se autoavaliar. Muitas das vezes está ansiosa, está com uma depressão, uma fibromialgia, alteração de libido, né? Alteração da produção de hormônio. E a última coisa que você pensa é no teu intestino. Toma ali teu 46 ou toma ali um remédio para liberar o intestino e não pensa em tratar esse intestino. Então, assim, a gente tem um órgão muito grande, né? Que é o maior órgão do nosso organismo, que produz muita coisa, desde hormônio, enzimas, neurotransmissores, e que ele tem que ser tratado. Então, a gente tem que dar uma parada para pensar no intestino. Algo interessante a se falar é que uma caminhada, uma atividade física trata uma constipação, né? Então, assim, a maioria dos pacientes que estão constipados também estão sedentários. É difícil você ter um paciente uma pessoa, né, que está em atividade física todos os dias ou regularmente e que está com o intestino parado. Então, ali é um bom tratamento, a atividade física. Outro bom tratamento é você usar lactobacilos, né? É óbvio que não é o ideal os lactobacilos do leite, porque às vezes o leite está alterado, que é aquilo que a gente sempre fala. Mas nas farmácias tem muitos lactobacilos que vai ajudar nessa flora intestinal também. Que maravilha. Daqui a pouco eu volto com você falando mais a respeito de se está funcionando ou não o intestino. Você que em casa pode fazer sua pergunta através da nossa fanpage ou ligar para cá, tá bom? 3321-7313, 3321-7024 é o número da sua participação. Consulta totalmente gratuita aqui no programa Amanhecendo na Graça. TPM não é normal, seu intestino não está funcionando normalmente. Muita diarreia também não vai emagrecer também. Não, pastora, eu tô com diarreia, é bom que emagrece, que solta tudo, né? Que emagrece. Não acontece isso, né? Não. Ainda vai causar alterações, porque diarreia não está absorvendo, né? Não está absorvendo nutriente, aminoácidos, vitaminas, então uma hora vai começar a prejudicar em algum lugar. Meu Deus, daqui a pouco eu volto com você falando um pouquinho mais, Ju. Eu vou intervalo comercial, já eu retorno com todos vocês. Faça sua pergunta, pode participar, o programa Amanhecer na Graça está no ar. Livraria Manancial, um conceito em artigos cristãos, sempre recebendo os lançamentos de bíblias, livros, periódicos, Ministério da Dança e uma grande variedade de produtos para você presentear em qualquer ocasião. Livraria Manancial, o magazine do cristão. Rua Joaquim Murtinho, 319 Centro, em frente a Monbiju. Fone 3023-7733. Dona Carlina, o que a senhora tem de novidade para essa mulher que está acompanhando o nosso programa, que quer conhecer a loja da senhora, os produtos, as novidades que a senhora tem para ela? Nós estamos com uma coleção incrível de outono e inverno, esperando por você. Estamos dando 15% de desconto para as nossas clientes que vierem conhecer a loja. E a nossa loja fica na Rua Goiás, número 68, Nova Várzea Grande, em Várzea Grande. E temos uma loja também em Santo Antônio de Leverger, número 240, Centro.
isso aí, Lina Schulz, vem conhecer. Qualidades, preços baixos para você. Estamos de volta aqui nos estúdios da HIT, você em casa que acompanha a nossa programação, o programa Amanhecendo na Graça, hoje, toda quarta-feira, vamos estar falando a respeito da saúde da mulher. Sou com a Juliana Lobato aqui, ela é ali médica ortomolecular, ali na clínica Longevitar, né? O pessoal tem uma equipe, um preparo ali na clínica Longevitar. Me empresta aqui meu celular. Você pode fazer sua pergunta também para ela. Hoje nós estamos falando a respeito de intestino. Seu intestino está funcionando regularmente? Não. Está tendo muita diarreia ou intestino preso, alguma alteração, sem muita TPM, você mulher, ou muito, né? Não está normal. A doutora Juliana está aqui para responder para você. E Ju, nós temos perguntas aqui na nossa fanpage, está dizendo assim: a falta de água, então, é a causa do intestino preso? Qual seria a quantia de água, então, para se tomar o dia todo? A pastora Irene está fazendo essa pergunta. E como eu disse, né, a água é muito importante. O bolo fecal, ele tem 70% de água. Então, se você está com um bolo fecal endurecido, né, tem uma dificuldade para evacuar, é porque está faltando água. Então, a quantidade ideal de água, ela tem uma variação de 2 litros a 2,5 litros por dia por pessoa, né? Só um pouquinho, o pessoal da fanpage está reclamando que está um pouquinho baixo. O pessoal da produção já verifica aí pra gente, que o pessoal está acompanhando aqui. Já vamos arrumar, tá? Para você que acompanha a nossa programação. Respondendo a pergunta da pastora, continuidade. Voltando, né, o bolo fecal, ele tem 70% de água. Então, se você tem um bolo fecal endurecido, aquelas fezes com mais dificuldade, as fezes que faz até lesão e machuca, né, tem alteração, tá faltando água. A maioria das pessoas, elas acham que estão tomando água o suficiente, mas o suficiente é mais ou menos de 2,5 litros a 3 litros, né, de água por dia por pessoa. Então, água nunca é demais, a gente precisa muito, assim, tomar bastante água, principalmente aqui em Cuiabá, que é uma cidade, né, que é muito calor. A água, então, é muito importante e pode ser uma causa da constipação, sim, a falta da água. Pode ser que você está desidratada, né, que o bolo fecal seu está desidratado. Às vezes a pessoa ela toma uma garrafinha de água e já acha que já tomou bastante. É pouco. Né? Então, assim, como eu falo assim, você tem que pelo menos tomar 2 garrafinhas de água por período, de manhã, de tarde, de noite. Se você tomar uma garrafinha que é 490 ml, você já está entrando dentro da normalidade. Então, se você toma uma por dia, é muito pouco, né? Verdade. Pouca água. Respondida a pergunta da senhora, pastora, quero mandar um abraço para o Arthur, que está acompanhando, o Bailon também acompanhando o programa através da nossa fanpage, a Adriana e a Bruna Cristine também está aqui acompanhando e interagindo com a gente. A respeito daquela pergunta que a Carla fez, a pessoa que acaba de comer e solta gases. É normal isso? Não é normal, né? Então, assim, como que funciona? Vamos falar toda da fisiologia da metabolização para ficar bem facinho para o pessoal. Você ingere o alimento, né? E esse alimento tem as propriedades. Então, ele deve ter ou uma proteína, um carboidrato, uma vitamina, um aminoácido. Ele precisa entrar no trato gastrointestinal e ser eliminado, absorvido e metabolizado. Quando você tem uma carência de alguma bactéria ou um excesso de alguma bactéria ou uma alteração do pH do teu intestino, quando esse alimento cai, vai dar um processo, uma alteração, e as bactérias que não são legais para o nosso intestino, ela começa a proliferar. É como se você colocasse um alimento fora da geladeira e ele vai soltar aquele gases, né? Aquele mau cheiro que o alimento está sendo putrificado. Isso acontece no intestino. Então, se você come algo e logo tem uma distensão abdominal, gases, fica incomodado com aquilo e tem flatulências, né, que são os gases diariamente, tem uma flora, uma microbiota toda desarrumada no intestino. Então, tá faltando lactobacilos, tá faltando alterar esse pH, tá faltando equilibrar as bactérias. Então, tem alteração. E quais as doenças que podem surgir no intestino, doutora? As doenças, como eu disse, como é um dos maiores órgãos do organismo, pode ter
tanto alterações anatômicas mesmo, então, por exemplo, uma úlcera, uma doença de cólon, né, uma diverticulite, uma síndrome do intestino irritável, como pode ter as mais complicadas, né, câncer, né, pode ter câncer maligno, câncer benigno. Então, assim, as doenças são variadas. O que a gente consegue hoje tratar preventivo é a microbiota, já tratando toda ela para não levar essas doenças, né? Maravilha. E a pessoa que tem prisão de ventre, falamos de prisão de ventre também, falamos a respeito do gás. E a pessoa que tem prisão de ventre? Então, a prisão de ventre é caracterizado como uma constipação. É o mesmo sintomas, né? O que a gente tem que falar é que se você... A pessoa que ligou o televisor agora, ela está falando assim, o que é constipação? O que é constipação? Constipação, conceito, é diminuição da evacuação, tanto no volume quanto no tempo, certo? Então, assim, se você está evacuando 2 vezes por semana, você tem constipação. Se você está evacuando todos os dias com volume reduzido, você tem constipação também. Então, é diminuição do volume e do tempo também. Que maravilha. A respeito da prisão de ventre que nós estamos falando... É a mesma coisa, só que o conceito médico, constipação, é um conceito médico. E prisão do ventre é o conceito que está na boca do povo. Ai, meu Deus do céu, você que está em casa acompanhando a programação, pode fazer sua pergunta, pode ficar à vontade, que Deus te abençoe mesmo, né? Em nome de Jesus. E a doutora vai estar respondendo para você que acompanha a nossa programação. Tem tratamento para a pessoa que ela tem o intestino muito preso? Eu conheço uma pessoa que ela toma remédio, ela não consegue evacuar se não tomar remédio. E ela só evacua com remédio, ela não consegue mais. Tem algum tratamento para ela estar evacuando normalmente? Tem tratamento. O que a gente tem que lembrar são os pilares do tratamento. Então, assim, primeiro pilar que eu digo é a atividade física. Se você não pratica atividade física, você está parada. Consequentemente, seu intestino está parado. Então, atividade física, hidratação, né? Que é a água. Tomar bastante água, que é naquilo que nós já falamos, no mínimo 2 litros, 2,5 litros por dia. Já é um segundo tratamento. Terceiro tratamento são os alimentos. Então, assim, se você já tem uma tendência a ter constipação, você precisa buscar alimentos que vão soltar esse intestino. Então, não vai ficar se enchendo de carboidrato ruim, né? Os que a gente fala lixo, os carboidratos simples, que é pizza, batata frita, cachorro-quente. Então, isso aí vai segurar teu intestino. Você precisa correr atrás das fibras, dos integrais. Você precisa usar um lactobacilo. Você precisa construir novamente essa microbiota intestinal. E aí, no caso mais difícil, você usa alguns remédios e que seja indicado por médico. Não ir na farmácia comprar um remédio achando que está resolvendo o problema. E não está, né? E não está. Está tampando, né, só a situação e não está resolvendo. A pessoa que tem mau hálito, tem algum problema com o intestino? É problema com o intestino também. Então, assim, é um tema legal para falar, porque muitas pessoas pensam que o mau hálito está só na cavidade oral. E não é bem assim. O mau hálito ele pode vir desde o intestino. Então, se você come um alimento que você não tem uma microbiota para metabolizar aquele alimento, e esse alimento fica 3 dias em você, porque você está evacuando só a cada 3 dias, esse alimento ele vai ficar putrificado. Ele vai passar por um processo de putrificação e vai ter gases, vai ter um mau cheiro e vai sair pelos orifícios. Então é boca, né, e ânus. E então pode dar um mau hálito. Maravilha, não temos mais tempo, temos várias outras perguntas aqui para fazer. Mas essa aqui eu preciso fazer, o intestino preso, né? Faz a pessoa engordar? Faz engordar. Intestino preso é igual constipação e obesidade. É igual sobrepeso e obesidade. Por quê? Tá com alimento, demora para metabolizar, demora para absorver, demora para excretar, você está retendo aquilo. Então, você não está num processo de metabolização do teu intestino, está metabolizando com rapidez e você emagrecendo. Então, ele não está gerando energia. Então, você está com o intestino preso, sem gerar energia, sem queimar, sem gasto calórico, sem queimar gordura, obesidade.
Meu Pai amado. Deu para responder algumas perguntas para vocês, né, telespectadores, nossos internautas também, que estão interagindo com a gente. Que Deus abençoe. Doutora Juliana, que Deus abençoe. Quarta-feira tem mais. Quarta-feira estamos aí de novo. Quarta-feira tem mais, falando a respeito de saúde da mulher. Saúde do homem também, porque o homem tem intestino preso também, né? Tem também. Que maravilha. Obrigada pela participação, Ju. Obrigada a vocês. Maravilha. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. Amanhã tem mais programa Amanhecendo na Graça. 7h30 da manhã a gente tem um encontro marcado, tá bom? Você não pode perder. Que Deus abençoe a todos vocês que acompanharam o programa e até amanhã.